Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu com Aloísio, comigo Eduardo Araújo e ela, Maria de Fátima Miranda. Hoje mais animado, e o Vinícius na técnica. Gostei de ver. Começamos bem hoje. Então nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Obra elaborada por Allan Kardec em 1859, buscando esclarecer pontos que surgiram como grandes dúvidas por ocasião da edição da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 2 anos antes. Nós estamos aqui no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nós estamos na primeira conferência, no primeiro diálogo, que é o diálogo com o crítico. Esse crítico que não detém conhecimento da doutrina, mas que coloca várias objeções, certo, à doutrina espírita, mesmo sem entender. E nós estamos já adiantados nesse diálogo e com uma pergunta que é feita por esse que Kardec denominou como crítico e que tem o seguinte teor: então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale, colocando essa questão como aquilo que deveria ser considerado independente do valor, do teor e do conhecimento envolvido para que alguém possa fazer alguma crítica ou emitir alguma opinião. E Kardec, dentro da sua sabedoria e bom senso, ele coloca o seguinte. Então, responde aqui Allan Kardec. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe crítica que amarga, possa fazer crítica dele ácida uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais do que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc. Podemos dar uma parada aí, porque essa colocação de Kardec é longa, né? Ele já merece, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai comentando. Lembrando que esse crítico, ele diz que quer ser convencido de alguma forma para que possa evitar que ele publique um livro que vá contestar, que vá derrubar o conteúdo da doutrina dos espíritos. Então Kardec faz esse raciocínio, né? Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Não existe uma mentira que prevaleça. Nós podemos enganar um durante algum tempo, mas não todos durante todo o tempo. Certo? Essa é uma verdade, certo? Que nós temos que admitir que continua existindo
dentro daquilo que nos é facultado o acesso. Essa colocação e o raciocínio de Kardec, ele diz que aquilo que está contido na doutrina dos espíritos será examinado com o tempo, certo? Não há dúvida. Se mais tarde reconhecerem que é esse livro que é prometido ser editado, certo? For visto que é eivado de enganos, esse livro se tornará ridículo. E como há muitos que foram publicados, são opiniões, né? É aquilo que Kardec coloca no início da sua análise, né? Não considera a crítica como expressão de opinião pública, mas como juízo individual. Todos nós temos opinião. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando, inclusive, nós estudamos a doutrina. Eu conheço um companheiro que conduz alguns grupos de estudo e que ele, quando alguém está argumentando e diz, eu acho, ele para, não, eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua argumentação baseado em fatos ou baseado naquilo que a doutrina nos propõe, e não na sua opinião. Opinião todos têm, as mais diversas. Certo? Nós respeitamos as opiniões, mas as opiniões, quando expressas para domínio público, elas devem estar amparadas pelo conhecimento e por fatos que deem a ela respaldo. Eu estava aqui lembrando, essa argumentação de Kardec, a gente tem vários exemplos na história, Sim. né? Eu acho que um dos mais marcantes foi a questão de Galileu Galilei. Sim. Né? Porque ele vem com a teoria do heliocentrismo, em contraposição à teoria do geocentrismo, né? Que era ligada ainda à visão aristotélica. O que é geocentrismo, hein? Então, porque imaginava-se, vou explicar. Porque imaginava-se, e até de uma forma, eu digo, coerente com o conhecimento da época, que na verdade era o Sol quem girava em torno da Terra. Né? E se nós pararmos para olhar todos os dias, você vai observar o Sol nascer num ponto, né? E no fim da tarde, no fim do dia, ele está se pondo do outro lado. Então você olha que o Sol está girando, o Sol. E aí o Galileu vem, através dos seus estudos, né, século XVII, com seu telescópio, ele vai observar que não, na realidade era a Terra quem girava e não o Sol. E ele foi ridicularizado. Ele foi morto. Ele foi perseguido. A própria igreja fez com que ele voltasse atrás nas suas teorias. Mas como disse Kardec, se uma coisa é falsa, cairá por si. Se é verdadeira, prevalecerá. E hoje, quem diz o contrário do que Galileu dizia é tido como louco. Então está comprovado aí hoje, sem mais dúvida nenhuma, para ninguém, até porque hoje nós temos instrumentos muito mais poderosos, né, que são os telescópios, a questão dos satélites que estão em órbita na Terra. Então hoje não há mais nenhuma dúvida sobre isso, mas à época houve uma pressão muito grande em relação a essa descoberta. Mas quando algo é verdadeiro, prevalece, assim como é a questão dos espíritos. Muita gente diz não acreditar e tenta criar uma série de teorias, né? Allan Kardec, inclusive, no livro dos Médiuns, ele vai trazer diversas teorias que na época tentavam explicar que não existe a alma, que os fenômenos têm outras explicações de ordem material, mas que todas essas teorias ao longo do tempo foram caindo. E a questão dos espíritos, da existência da alma, prevalece. Assim como Kardec coloca aí para o nosso crítico. A doutrina prevaleceu e o livro dele, eu nem sei que livro é esse. Não, esse livro, na realidade, esse diálogo, é uma argumentação que Kardec coloca em cima de pontos de crítica sem fundamento, né? Então, não necessariamente seria editado um livro. Isso aqui é uma argumentação. Sim. No meu entendimento, é uma argumentação que Kardec faz para o nosso raciocínio.
Até porque os companheiros estudiosos da ciência à época não aceitaram, não é? E Kardec enfrentou as primeiras argumentações junto a eles. De repente, diante dos discursos que ele ouvia, ele formou esse diálogo. Lembrando também do Pasteur, quando ele começou a pesquisar, né, os micro-organismos, não aceitaram, acharam que era loucura aquilo. E hoje, sem isso, não porque teria ninguém via com os olhos, não né? É? Pois é. Então, todos os desbravadores do conhecimento humano enfrentam esse tipo de situação, né? E se eles realmente forem aqueles missionários, eles saberão como lidar. E toda novidade, vamos dizer assim, que altera alguns pontos de mais arraigados no conhecimento do homem, tem oposição, certo? Tem oposição. E é natural até que tenha, né? Sim, porque se assim não fosse, seria um grupo de alienados acatando tudo. É interessante. E aqueles que desbravam esses conhecimentos sofrem muitas vezes as consequências, né? O Galileu, ele desenvolveu problemas de saúde, ficou cego, ele faleceu em 8 de janeiro de 1642. E a Igreja Católica só admitiu que estava errada em relação ao julgamento dele em 1992. Olha quantos séculos levou. Não, 3 e alguma coisa. Lembrando ainda de Sócrates. Né? Sócrates também. E o próprio Jesus. Mas todos eles alteraram pontos que eram de crença geral. Né? E eles provaram que não era assim. Dentro de uma argumentação, não é de uma opinião. Não é uma coisa pessoal. É uma argumentação. E isso contraria, certo, aqueles que publicaram livros, certo, a respeito, certo, endossando teorias que estavam sendo derrubadas. Então, há uma forte oposição a isso, não há dúvida. E daí vem esse convite a que nós reflitamos a respeito desta postura desse que Kardec denomina aqui como sendo o crítico, que sem o conhecimento mais profundo é contra. E a gente não deve perder tempo com essas pessoas, exatamente como Allan Kardec mostra aqui a todo momento na conversa com ele. Porque quando esse tipo de pessoa, né, com essa postura, chega nos desafiando, exigindo provas, perder tempo é uma coisa completamente fora de propósito, porque essa pessoa não quer aprender, ela não está aberta, ela simplesmente quer combater. Não, e mais um detalhe, porque dentro das nossas conversas anteriores, dentro desse diálogo com o crítico, a proposta deste visitante, ou desse crítico, ou desse que assume essa postura, é de que ele queria assistir 1 ou 2 reuniões para que tivesse um conhecimento mais profundo. E Kardec diz, não, com 1 ou 2 reuniões não vai saber nada, certo? Então, é aquilo que nós todos devemos ter muita atenção. Qualquer ciência, para que ela seja realmente colocada em prova ou colocada com argumentação, ela deve ser fruto de um conhecimento mais acurado e uma dedicação mais profunda. Então, continuando aqui o raciocínio de Kardec, certo? Vamos ouvir, Miranda. Continua, Miranda. Esquecia-me de você. Pois é, vamos lá. Esquecia-me, porém, Esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que viste tudo o que se pôde ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Olha, esse parágrafo aqui, meu Deus. Isso é muito atual também, né? Nós emitimos opiniões sobre vários campos do conhecimento do homem, ou até posições de cada um de nós, apenas na base do achismo, né? Sem que nós tenhamos nos dedicado a
entrar nos detalhes que dessem respaldo às nossas teorias, sejam elas quais forem. Tá? Então, esse parágrafo aqui nos chama exatamente a atenção com relação a isso. Continuando? Continuamos. Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara, categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor do que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo, sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque antes que tenham estudado a matéria, verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério, ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Mas acabou com o homem aqui. Porque realmente acabou com toda a educação, né? Não tem como você fazer crítica sobre algo que não conheça. Eu não tenho como fazer uma crítica sobre a doutrina budista se eu não conheço o budismo. Conheço o budismo superficialmente. Eu li alguma coisa, como é que eu vou avaliar? Eu teria que ler os principais livros, estudar, ouvir as pessoas que conhecem, para que eu pudesse fazer alguma crítica, né? Seja que crítica fosse essa, à doutrina budista. Eu simplesmente não posso dizer, eu não concordo com o budismo. Não concorda como? Se eu nem conheço. Mas isso é uma postura muito comum entre nós, né? Nós, simplesmente por não conhecermos, nós rejeitamos determinadas colocações, sejam elas quais forem. Eu não estou endossando nenhuma, nem condenando nenhuma. Apenas eu estou comentando aqui uma postura que é muito comum entre nós, que pela falta de conhecimento, por não entendermos determinadas coisas, nós simplesmente as condenamos, quando elas podem ter realmente um fundo de verdade ou até serem verdadeiras e terem um conteúdo rico por vezes. Então, é muito importante que quando nos colocamos numa posição de emitirmos opiniões ou emitirmos conceitos ou rejeitarmos conceitos a respeito de determinada teoria ou determinado conhecimento humano, nós tenhamos conhecimento a respeito para que tenhamos argumentação respaldada pela ciência, pelo conhecimento e pela verdade que ali está embutida. Então é muito importante que nós entendamos e que não só entendamos, mas que também coloquemos em prática no nosso dia a dia, certo? Essa maneira de nós agirmos com relação àquilo que nos é estranho. Aí vem um lembrete. Aquele que não conhece a doutrina espírita, que está estudando agora, está despertando para ela agora, o ideal é que busque se juntar a grupos de estudo sistematizado, porque trata-se de assuntos que falam da essência do espírito e da vida. E são estudos profundos, né? O aspecto científico da doutrina faz uma abordagem muito, muito própria. E quem não tem hábito de estudar e de ler,
simplesmente fazendo a leitura superficial em casa ainda não vai dar o bom aproveitamento, né? Então, por isso que na Casa Espírita, no Movimento Espírita, vem a proposta do estudo sistematizado, onde você vai ter oportunidade de conhecer, pertinente a cada assunto, a abordagem em todas as obras sérias. Lembrando, né, em relação à nossa própria doutrina, muitas pessoas estão aí escutando a rádio, conhecendo a doutrina espírita. É uma coisa, um motivo de muita alegria para a gente, a quantidade de novos ouvintes que nós temos. Estamos recebendo sempre mensagens. Muitos desses ouvintes são católicos, alguns evangélicos, outros que diziam-se agnósticos, até ateus, e que recebem, né, pelas redes sociais algum conteúdo da rádio, tem curiosidade, vai procurar ver um programa, outro programa, às vezes um amigo indica, e eles relatam, né, que se surpreendem porque não tinham ideia do que era o espiritismo, porque o que eles ouviam falar de espiritismo era algo completamente diferente. E é ligado sempre ao fenômeno, né? Quando fala em espiritismo, a pessoa imediatamente faz uma ligação, certo, com o fenômeno. O fenômeno mediúnico. Mas o espiritismo não é o fenômeno. O fenômeno, ele faz parte de um contexto onde está a doutrina dos espíritos. Agora, não é o fenômeno. Então, falou em espiritismo, fala em fenômeno mediúnico, certo? Essas coisas, mas a mediunidade, ela é explicada pela doutrina, mas não é a doutrina. Exatamente. A doutrina é algo muito mais profundo do que isso. E existe muita confusão, né, por parte dos ouvintes que vão chegando, porque eles confundem muitas vezes religiões, né, doutrinas que são diferentes, né? É muito comum confundir-se o candomblé, a umbanda com o espiritismo, que são religiões independentes, com seus cultos, com as suas crenças, com seus rituais, e sendo que o espiritismo não trabalha com a questão de culto, não trabalha com ritual, não tem a questão hierárquica, é todo voltado para uma filosofia, para o estudo. Claro, a gente fala isso aqui com todo respeito, né? As doutrinas citadas, o candomblé, que temos admiração, a umbanda, temos muitos ouvintes candomblecistas, muitos ouvintes umbandistas, porém, são religiões independentes. Que acabam gerando essa confusão por parte de outros companheiros. São espiritualistas. Exatamente. Mas não espíritas. E que trabalham com a mediunidade também. Trabalham com a mediunidade. Vamos lembrar que espiritismo foi um termo cunhado por Allan Kardec para denominar a doutrina que veio dos espíritos. Espírita é aquele que abraça esta doutrina. Então, seria uma coisa que diz respeito exclusivamente a esse corpo de doutrina que foi codificado, que foi organizado por Allan Kardec. Mas é como o espiritismo tem, vamos dizer assim, reconhecidamente uma seriedade no trato, na divulgação e no lidar com as coisas do mundo espiritual, muitos outros abraçaram esse termo, certo? Que deveria ser espiritualista e não espiritismo. Mas tudo bem, certo? Não há o que reclamar, porque no fundo também é um reconhecimento do valor do que é contido dentro da doutrina dos espíritos. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam aí no radinho, que nos acompanharam pela internet. Semana que vem, se Deus quiser, juntos aqui estaremos novamente. Muita paz. Ele há de querer. Até lá, muita paz. Tem de bom ânimo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando ao programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, estamos em fevereiro de 1861, eu, Renato Souza, aqui do meu lado, ele, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro, seja bem-vindo, Bill. Obrigado, meu irmão, boa noite a todos, estamos juntos mais uma vez. Exatamente, aí vamos lá, terminamos o programa da semana passada falando sobre escassez de médiuns, sobre responsabilidade dos médiuns, sobre o passe, sobre as mudanças que a gente tem que promover, sobre o jejum, não é? Mas calma, fiquem tranquilos, porque nós não vamos conseguir ainda fazer o jejum que... não vamos conseguir realizar hoje o jejum que a gente vai, com certeza, com o passar do tempo, com as experiências, com a evolução, que a gente vai conseguir lá na frente, vai ser diferente. Vamos começar 5%, daqui a pouquinho a gente vai para 5, alguma coisa. A internet é lento, o download é longo. Então, vai demorar, não é? Mas a gente precisa corresponder, porque trouxemos um princípio evangélico, que é o princípio do amor ao próximo como a si mesmo. Falamos também da questão dos nossos amigos espirituais, guias, mentores, eles é que nos escolheram. Sim. Não é? Por esse princípio evangélico do amor, né? E tudo, e aí a gente precisa corresponder minimamente. É verdade. Não é? Minimamente, é o que a gente espera de cada um de nós, né? Vamos para a casa espírita, vamos cuidar da nossa vida, já fiz a minha oração e vou embora. Não, vamos procurar nos manter conectados, vamos procurar nos manter alinhados. Estudos dentro da casa espírita, né? Perfeito, né? Envolver mais, né? Na medida do possível de cada um. Sim, né? Sim, claro, com certeza. Alinhados, né? E tudo. E aí as coisas vão acontecendo, né? De acordo com a minha entrega, com a entrega do Bill. E aí é cada um. E aí é muito particular de cada um, não é? Total. Então vamos lá, o Bill, o Kardec continua dizendo aqui, já fizemos um arremate de tudo que a gente leu, né? E comentamos, tá? Então Kardec vai dizendo assim: por outro lado, os melhores médiuns estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais a suspensão parcial ou total da faculdade mediúnica, sem falar das numerosas causas acidentais que podem privar-nos momentaneamente de seu concurso. Quer comentar alguma coisa, Bill? Não, vamos lá. Acrescentemos também que os médiuns inteiramente flexíveis, os que se prestam a todos os gêneros de comunicações, são ainda mais raros, tá? Geralmente possuem aptidões especiais, das quais importa não os desviar. Vamos dar uma paradinha aqui, porque você falou do Chico semana passada. Sim, não é? Passe, né, ali. E aí se encaixa, né, aquilo que a gente está lendo, porque, nossa, a responsabilidade do Chico, eu estou longe de ter aquela responsabilidade toda e corresponder com abnegação e devotamento. Ainda não é nosso ainda. Que ele respondeu, que o Divaldo respondeu. A gente tem até vontade, né? Mas ele não tem. Olha eu falando ontem, né? Todo mundo sabe que o programa é gravado, mas eu e o Bill, a gente teve numa conversa num domingo, e estávamos lembrando justamente dos momentos em que o Divaldo, né, tentou flertar. Sim, no bonde lá, no carnaval. Lá, e tudo. E aí não deu certo, né? Não deu muito certo, até por causa de toda a sensibilidade mediúnica dele. E ele voltou para casa chateado, né? E a Joana falou: olha, pode até ser, mas não está programado, não. Agora imagina, né? A gente está falando de uma... eu tenho, o Renato, todo mundo sabe, eu tenho minha família, já tive 2 esposas, uma desencarnou, outra nós nos separamos, tenho meus 2 filhos. A minha tarefa é totalmente diferente do Divaldo. Sim. A minha família é consanguínea. Uhum. A do Divaldo é universal. É universal. Olha aí. Então, uma família consanguínea não é que seja ruim, né? A gente não está falando aqui, né, fazendo apologia a não ter família, né, Renato? Não é isso. Tem que entender. Só que existem tarefas e missões diferentes.
O Emmanuel tem uma frase muito interessante quando ele fala assim, se você não consegue, olha só o exercício, a gente falou da semana passada do exercício que o Emmanuel promoveu ali, né, de você dar passe no cara, né, o Emmanuel fala assim, se você não consegue dar conta da sua família consanguínea, como é que você vai dar conta de uma família universal? Eu passo a bola pro Renato. Como? Você que tem a família universal, fala aí. Misericórdia. Não dá, né, Não Renato? vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai. As coisas não são assim, não é? Olha, e o espírito ele vem razoavelmente preparado, Bill. Sim, sim. Para fazer o que ele tem que fazer. Ele chega aqui e encontra todas as dificuldades que eu e você encontramos com uma diferença muito grande. O apoio ali, não é? A consciência ali é muito mais contundente, firme, porque começa realmente de muito cedo e de uma forma muito ostensiva. Sim, perfeito. O Bill via quando tinha a idade do filho dele, do João, ou menos até. Sim. Não é? O Renato via, ouvia, tinha lá as coisas quando também tinha lá seus 6, 7 anos de idade e tudo. Mas olha, é muito diferente do que o Chico e do que acontecia mediunicamente com o Chico e o Divaldo. Mais até o Chico, né? Mais até o Chico. Muito mais mediunidades intenso. Ampliadas, né? Né? Plenas, né? Plenas, né? Sim, autêntica, sim, não é? Sim. E tudo. Então, e aquilo ali vai ajudando, sem dúvida, o espírito a ter melhor consciência, né, Bill? Sim. Conforme ele vai amadurecendo, ele vai vendo, não, eu preciso trabalhar. E o Chico novinho trabalhava e tinha a responsabilidade de ir para a casa espírita. Sim. Não é? Novinho, ele já falava com a mãe dele, Dona Maria João de Deus, né? Desencarnada ali, já via tudo, né? Os espíritos e tudo mais, como o Divaldo também. Exato, né? Ele jovem, já trabalhando e tudo, ele ia para casa espírita, hoje em dia, e aí vamos abrir logo um parênteses aqui para a gente falar, não é? Da questão do jovem no espiritismo. Isso, perfeito. Nós precisamos trabalhar isso. Você tem contato com alguns aí, né, das lives, né? A galera bacana aí que fazia as lives com você, né? Gustavo, né? Gustavo e tudo mais, enfim, essa turma toda. A gente precisa trazê-los para a casa espírita, a gente precisa mudar, trazer alguém que tenha um diálogo adequado, que tenha uma forma linguagem, né? Exato. Própria. Hoje nós temos no desenvolvimento mediúnico do Bezerra, eu não sei se agora em junho já vai estar descendo um jovem que está lá estudando. Não, só mais para frente. Né? Um jovem que está lá estudando, né? E tudo, que está lá no desenvolvimento. Enfim, temos pessoas já, não é? E tudo que não tinha, que não acontecia com aquela faixa etária. E isso é legal, isso é bacana, porque você já vai trazendo uma responsabilidade, e a gente não está pensando só no futuro das casas espíritas, não, mas a gente está pensando no futuro dele mesmo. Sem dúvida, e foi importante você falar nisso, né, porque, enfim, recentemente a gente teve uma situação, né, com relação a isso, né, Renato? As casas espíritas, muitas casas espíritas, não preparam a casa para o futuro. Perfeito. E aí a responsabilidade é tua. A responsabilidade é do Renato, é minha. Nós somos presidente de uma casa espírita. Só que eu estou agarrado ali naquele cargo ali, como se fosse uma coisa minha e do Renato. Nossa, a casa é minha. O trabalho é meu. Exato. Cara, o trabalho é de Jesus. Perfeito. Você precisa pensar na continuidade das casas espíritas, né, Renato? Porque a gente vai embora, cara. Pois é. Quem vai dar continuidade? E aí, como é que vai ser? Ah, não, fecha a porta porque eu fui embora. Não, isso aqui é meu. E aí? Do outro lado, lá, Renato, nós dois, como é que a gente chega lá? E você vai ser chamado a conversar. Senta aqui. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Olha, você podia ter chamado essa pessoa, essa outra, não é? Você podia ter começado a tratar a respeito disso aí. Lá no Bezerra a gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Sim. Mas recentemente eu fui chamado para conversar com uma pessoa, até o Bezerra serviu de intermédio, né? Para isso, numa casa espírita, onde eles estavam com uma certa dificuldade, e aquilo não é específico deles não, Bill. Não, muitas situações aí aconteceram. Nós tivemos pandemia, não é? Que afetou e muito, e as pessoas ficaram perdidas. E agora, como é que eu faço? Muitos não voltaram até hoje. Sim. Não é? Não voltaram até hoje. Perderam, sem dúvida. E aí a gente precisa estar muito atento a essas situações que vão acontecer na nossa vida, as tempestades que vão cair, mas também, sobretudo, as oportunidades de recomeçar.
A gente está falando para muita gente, né, Renato? Para muitos dirigentes de casas espíritas. Então, a gente não está falando de conselho aqui, quem somos nós para dar conselho? Não. Sim. Mas a gente deve preparar a casa para o futuro. Como se prepara a casa para o futuro? Futuro próximo e um futuro mais longínquo. Educação mediúnica não pode faltar numa casa espírita. Não pode faltar numa casa espírita. Evangelização infanto-juvenil. Evangelização infanto e juvenil. Porque a educação mediúnica está ali preparando o médico para amanhã. Hoje é segunda, terça-feira já tem que estar médio ali. E a educação, ou melhor, a evangelização infanto-juvenil, ela vai preparar para daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. É a continuidade da casa. Perfeito. Educação mediúnica e evangelização não tem como a casa, porque aí você está decretando o final da casa. Exato. Né? E tem que ter, né, Bill? Porque você estava lá, só não é responsabilidade minha. Olha, todos nós temos um encargo, não é? Todos nós temos. E aqueles que estão à frente, amanhã, se forem chamados para... não é? Para na hora de resolver, dizer assim, e aí, olha, vamos ver aqui o que aconteceu nesses anos que você esteve. Valeria muito mais a pena se você tivesse dedicado, ou você teria muito mais mérito se tivesse dedicado parte do seu tempo no encargo que você tinha de chamar. Mas aí me sopraram aqui agora, Renato, pra gente falar, a gente tá falando pra galera. Né? Aí eu chego assim, eu olho pro meu corpo mediúnico, eu não vejo ninguém preparado, porque eu nunca vejo ninguém preparado, né, pra me substituir, né? Pois não tem ninguém, o que eu faço? Porque você tem um cargo. Você tem Na tua mente você tem um cargo, e não é. Encargo. Mas aí se eu não vejo ninguém pronto pra me substituir à minha altura, o que eu tenho que fazer, Renato? Nossa, preparar. O estudo está aí mesmo, não é? O estudo está aí mesmo. O trabalho não pode parar, o trabalho tem que continuar, não é? E aí a gente está passando por uma questão agora, né? Vai acontecer uma reunião com outros dirigentes. A gente esteve lá, estamos procurando ajudar de alguma... disponibilizando, Isso, ajudar de alguma forma. É o Centro Espírita São Pedro e Santo Agostinho, não é? Pedro e Santo Agostinho. A gente está tentando, é uma história muito legal de duas senhoras, uma era dirigente do São Pedro e a outra era dirigente do Santo Agostinho. E aí elas conseguiram esse imóvel, não é? Na ocasião, tá? Compraram esse imóvel e juntaram os dois nomes, né? As duas casas num centro só, não é? E está lá, recentemente o presidente desencarnou, tem toda uma questão voltada para essa questão também de você manter, você ser muito conservador, não é? Não, olha, ninguém vai mudar a doutrina, a intenção não é mudar a essência, não é mudar a doutrina, mas nós precisamos nos situarmos, não é? Diante do progresso. Precisamos. Não é? E, sobretudo, né, Renato, a gente fala muito, e eu lembro até que o nosso saudoso Gerson Simões Monteiro falava muito sobre isso, a questão que o movimento espírita levanta uma pureza doutrinária. O que é pureza doutrinária? Meu Deus do céu, cara, isso não existe. Sim. Porque se a gente for ficar engessado, né, Renato, e a gente está falando de novo para os dirigentes das casas espíritas que estão nos escutando. Eu tenho que descaracterizar Kardec? Não. Mas onde é que está escrito aí? Eu quero que vocês mandem pra gente. Onde é que está escrito aí que a doutrina é engessada e os espíritos são engessados? Porque se a gente trabalhar com engessamento, a gente nem estava aqui no microfone. Não estava, não. A gente nem estava trabalhando na casa espírita. Pois é. Nem estaríamos encarnados. Então vamos partir desse... Vamos falar claramente, né, Renato? Vamos partir desse princípio? Exato. Então o dirigente não deve ser engessado. Perfeito. Porque eu lembro sempre, a gente tem que lembrar os bons espíritos, né? Os grandes espíritos, né, Renato? Quando a conversação de Francisco de Assis com Leão XIII, lá no livro Simplesmente Francisco. Tratar as pessoas como Deus me trata. Como é que Deus te trata, Renato? Sim. Ele te trata engessado? Não. De forma nenhuma. Me respeita. Ele me respeita. A primeira coisa, ele me respeita. Ele, não é? E o que eu faço com ele?
Qual é a contrapartida que eu dou? Exatamente. Não é? Tudo isso. Olha, tudo a ver com o que a gente está falando aqui com escassez dos médiuns, tá? Sim. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro, falando aqui sobre a questão, né, que está intrínseca ao tema que o Kardec está tratando aqui. Tudo ligado. Tudo ligado, escassez de médiuns. Então vamos ficar atentos, porque se uma casa espírita foi programada para existir fisicamente no plano terreno, não é? Durante X tempo, ela vai existir durante X tempo e nada mais poderemos fazer. Exatamente. Mas a casa espírita deixar de existir como nós fazemos com o nosso corpo físico, maltratando o nosso corpo físico, porque tínhamos que ficar aqui com até 80 anos e só ficamos até 60, não é? Aí a gente vai responder. Por falta, né, de perícia nos encargos que recebemos, nós vamos responder por isso. Sem dúvida. E agora, o Renato falou uma coisa muito importante, que a gente vem sempre falando isso, né, com a gente assim, em off, ou a gente quando troca mensagens, porque tudo tem um ciclo, né? A vida é cíclica. Sim. Então, Renato, vamos botar o nosso posto, por exemplo. Tá com 77 anos, mas tem que durar 78. Daqui a um ano ele vai fechar. Mas a gente sabe disso? Não sei. A gente não sabe. Então a gente tem que fazer tudo para que a casa continue. Exato. Porque, vai durar 78, vai cair uma bomba lá, vai explodir tudo, vai acabar. É assim que a espiritualidade funciona. O que tem que acontecer, vai acontecer. É igual a vida, a gente vai desencarnar, não vai? Sim, aí só por isso você vai deixar, não, vou desencarnar mesmo. Eu tinha um cliente que era assim, vou morrer mesmo, que se dane. Aí aloprava, né? Daquela forma, tudo que você imagina de ruim ele fazia. Cara, então, a gente não sabe, pessoal, quem comanda a casa espírita. Não leve essa questão que a gente falou agora de ciclos. Não, tá bom, então o ciclo da nossa casa se fechou. Não é assim, você não sabe. Pô. Você não sabe. Então a gente tem que fazer de tudo, assim como a nossa existência, de tudo para ser leve, tranquila. Sim. Né? As passagens, os transportes, tranquilos. Então minha casa espírita não sei quanto vai durar, mas eu vou trabalhar para que ela dure para sempre. Sim. E sabe-se lá, às vezes vai ficar aí ad eterno. Claro, com certeza. Né? Amanhã você pode ser um futuro trabalhador daquela casa. Espírito. Perfeito. Você somos herdeiros de nós espírito. mesmos. Ou isso, ou vou no retorno, ou eu desencarnado. Sem dúvida. E aí nós nos comprometemos lá a fazer o que dá pra gente fazer para ajudar. Demos ideias boas, o pessoal gostou, né? A dona Sheila lá, uma senhora muito bacana, seu Jorge, o Bill vai ajudar a gente, se for o caso, com o negócio da divulgação nas mídias. Vamos fazer cada um que a gente puder fazer para ajudar. Dentro do nosso alcance ali. Dentro do nosso alcance. Vamos ver se a gente cria um trabalho num dia que dá pra gente ir, nem que seja uma vez por mês. Fazer uma palestra, seminário. Enfim, alguma coisa assim. Né? Para poder, né, fazer com que as pessoas voltem. E a primeira coisa, lá, sim, né, foi o que eu falei, chame as pessoas de volta para uma reunião. Exatamente. Vamos conversar, não é? Tem uma diretoria, a casa tem uma diretoria, toda casa tem uma diretoria. Sim, chama de volta, né? Bill, é importante a gente falar, Renato, antes de você continuar, me perdoe, o que está acontecendo na nossa casa. Com você e o Orlando lá no trabalho, fala você que tem mais propriedade para falar. A nossa casa tinha tem um trabalho que só tem um comandante ali, no caso, né? Um dirigente. Aí o Renato vai falar o que está acontecendo na nossa casa, para que a gente possa, as pessoas entendam. A gente está falando, mas a gente está exercitando isso, né? A gente não mudou a essência da casa, até porque não tem como mudar. A gente tem como chegar e dar um contorno, dar uma adaptada, né, e tudo. Então o que foi feito? Existia e continua existindo ainda em outros dias de trabalho, não é? Mas no sábado você não tem mais uma única pessoa, um único dialogador no microfone dirigindo o trabalho. Não mais. Agora o trabalho é dividido. Não é? É dividido. Você tem outros acessos ali. Então hoje eu e o Orlando, eu começo o trabalho da corrente geral, o Orlando pega a partir de um ponto e continua. Não existe quebra de sintonia. Não existe nada disso. O trabalho segue perfeitamente fluido. Perfeitamente o trabalho segue, não é? E aí a gente está observando isso, porque a própria presidente chamou e conversou, disse assim, vou falar que eu quero isso também nos outros dias de trabalho na casa. Porque isso aí é você vislumbrar o futuro. Sim. Amanhã o Orlando não está. Como já aconteceu várias vezes. Como já aconteceu. Coisas de trabalho. Não é? Aí amanhã o Renato também não pode estar.
Agora a gente tem o Bill, que também já tem uma bagagem, não é? Também a gente sabe que o trabalho não vai deixar de ser feito. O trabalho vai ser feito. Assim como temos outros lá que também, olha, estou aqui. Se precisar, não é? Exatamente. Faltou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Porque tudo isso pode acontecer por vários motivos diferentes. Não é? E aí, se acontecer, eu estou aqui, vamos lá. Não vai deixar de ter o trabalho. E isso já é, Bill, uma mudança. Nos estudos, a gente está colocando pessoas para falar, outros médiums para... Vem cá, fala aqui dessa questão do livro do... Mano, é só essa questãozinha do livro dos Espíritos. Vai abrindo. Daqui a pouco ele já está falando 2 questões, 3, ele já está comentando e tudo. E com isso você vai dando encargos e estamos pegando os mais novos para fazer isso, né, Bill? Exatamente. E a gente está falando isso porque, obviamente... isso não foi sugerido pelo Renato, ou pelo Orlando, ou pelo Bill, ou pela presidente, não. Isso é de lá pra cá, gente. É de lá pra cá. Perfeito. Vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer assim. É de Dr. Bezerra... No mínimo. Com certeza dele, porque ele que é o comandante geral ali, depois, sob a tutela de Jesus, obviamente, mas ele que determinou isso. Então, e outros dias virão, com certeza também, os outros dias do trabalho da casa virão também nessa mesma vibe. Exato. Né? E, enfim, a gente tem observado as pessoas lá à frente dos estudos, e as pessoas estão se saindo bem. E isso é legal, isso é bacana, né? E estamos procurando dizer para essas pessoas, olha, você vai ter que fazer isso com os outros amanhã. Exatamente, já deixar a plantinha lá. Exato, deixar a sementinha lá, com certeza, né? Bill, deixa eu só terminar esse parágrafo, né? Porque estamos quase nos aproximando do final do programa. Vê-se, pois, que se não houver provisão de reserva, podemos ficar desprevenidos quando menos o esperamos. E seria desagradável que, em tal caso, fôssemos obrigados a interromper os trabalhos. Olha aí, tudo que a gente comentou. O Kardec termina o parágrafo, porque o assunto ainda não terminou, não é? Muito provavelmente na semana que vem a gente vai estar tratando, porque já estamos caminhando aqui para 22 minutos, e a gente vai precisar terminar, mas eu queria fazer mais um comentário, não é? Que já vai ficar aqui de gancho para quando reiniciarmos o programa na semana que vem, reiniciarmos o estudo, né, darmos continuidade, que é a questão do Evangelho. O espírita, ele precisa compreender melhor o Evangelho e acabar com esse negócio desse engessamento. Compreender melhor quando Jesus diz lá, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Peraí, olha só, mas eu não vou fazer isso não porque eu vou estar me promovendo. Não é isso, Deus sabe o que passa no seu coração. A sua intenção você quem sabe, pô. A sua intenção não, a gente precisa falar das casas espíritas, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar do espiritismo. Nós precisamos exaltar o bem. Sim, pô, perfeito. A questão é exaltar o bem. Qualquer outro segmento religioso aparece na televisão falando das suas obras sociais. Exato. Não é? E aí é um pensamento do Renato. Nós precisamos exaltar. O Emmanuel fala para o Chico, qual é o maior bem que você pode fazer pela doutrina, Bill? Divulgar a própria doutrina. E aí? Todo esse trabalho de divulgação, não é? Passa por esse encargo que eu tenho, por essa responsabilidade que eu tenho de deixar a semente, de deixar o outro minimamente preparado para dar continuidade ao trabalho. Sem dúvida, e é importante destacar esse finalzinho aqui, a gente não leu a revista Espírita, a gente está lendo com vocês. Exato. A gente está em sintonia com o que Kardec está falando, é diferente. Você já sabia o que estava sendo lido ali? Não, a gente não sabia. A gente está lendo conforme o programa vai avançando, né, Renato? Está estudando junto com vocês. Então a gente está em sintonia com a espiritualidade. É por aí, só para vocês terem uma ideia, que a gente não está falando nada aleatório, né, Renato? Não, de forma nenhuma. Bill, estamos chegando ao final, faltam 30 segundos, não é? E a gente vai nos despedindo aqui. O programa Luz na Penumbra vai voltar na próxima sexta-feira, 21h30. Tem Luz na Penumbra a semana toda a partir das 21 horas. Uma revista espírita ano ímpar toda sexta-feira, 21h30. Bill Fabiano, muita paz a todos. Muita paz, boa noite a todos. Fiquem com a paz do Cristo. Até semana que vem. Se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.